Prezados irmãos, irmãs na fé, e todos que em casa estão para esse momento de culto, adoração e louvor ao nosso Deus, quando a igreja encontra-se no quarto domingo após Epifania, queremos também lembrar que neste culto, queremos lembrar o Santo Evangelho de Mateus, capítulo 5, 1 a 12, o famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Que estejam neste momento em comunhão com os irmãos e irmãs na fé e com o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, neste momento, queremos pedir a presença do Deus Trino, dizendo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvemos o nosso Deus com um hino de louvor e adoração. Ao Rei adoremos com todo fervor e graças rendamos por seu grande amor. É Deus o refúgio, a defesa eternal, que em glória recebe louvor triunfal. Falai do poder e da graça de Deus, em manto de luz ele habita nos céus. Seu carro ele pode das nuvens formar, nas asas do vento faz seu caminhar. Mistério sem fim o universo contém, que as leis do Senhor sempre em ordem mantém. A terra coberta com águas do mar, por ele foi posta no espaço a girar. Ó Deus, teu poder, quem o pode narrar? Está nos fulgores do sol, no luar, nas fontes das rochas, no campo e na flor, nas gotas de orvalho, na chuva e vapor. Nós, filhos do pó e de frágil viver, em ti temos fé, nosso Deus de poder. Mil bênçãos eternas quiseste nos dar, enviaste Jesus para o mundo salvar. Queremos neste momento fazer a confissão de nossos pecados a Deus. Também é importante confessarmos nossos pensamentos, palavras e ações perante o nosso Deus que nos perdoa. Se dissermos ou se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e a verdade não está em nós. Assim nos diz João na sua epístola, 1 João 1:8. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, ele cumprirá sua promessa e fará o que é justo. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Por isso, queremos confessar os nossos pecados a Deus, cantando: Te confesso, ó Deus, os pecados meus. Te confesso, ó Deus, os pecados meus são imensos.
pecados contra ti, pensamentos e ações, palavras e ingratidões. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Nesta petição, peço teu perdão, venho em ti me consolar, só tu podes libertar. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Tendo, pois, confessado os vossos pecados através do cântico, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, eu, como ministro de Cristo, vos anuncio a graça de Deus e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E para esse quarto domingo após a Epifania, nós temos como referência o Salmo 15. O Salmo 15, que fala quem é digno de estar na casa de Deus. Salmo muito importante, que diz, assim dizem as palavras do Salmo 15: Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, nem prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Até aqui as palavras do Salmo ou do salmista. Vamos louvar nosso Deus com o próximo hino de louvor. Ó Jesus bendito, quero te servir pelos teus caminhos, faze-me seguir. Sem a tua graça não podemos ter força suficiente para o mal vencer. Ó divino Mestre, nosso Salvador, venha ao nosso encontro, mostra o teu favor. Protetor bondoso, vem nos conduzir, tua paz celeste faz em nós nos ir. Queremos ouvir agora a leitura do Antigo Testamento,
específico para este momento, é o profeta Miqueias, capítulo 6, 1 a 8. Aqui Miqueias coloca como é importante a prática da justiça, amar a misericórdia e andar em humildade. Nós vamos ver isso expresso no texto de Miqueias, capítulo 6, 1 a 8, onde o profeta diz: escutem a acusação que o Senhor Deus vai fazer contra o seu povo. Levanta-te, ó Deus, e faze a tua acusação, e que as montanhas e os montes ouçam o que dizes. Ó montanhas, ó alicerces firmes da terra, escutem a acusação que o Senhor faz contra Israel, pois ele tem uma questão para resolver com o seu povo. Ele vai acusar o povo de Israel. O Senhor diz: meu povo, o que é que eu fiz de errado? Será que exigi demais de vocês? Respondam. Eu os tirei do Egito, salvando-os da escravidão, e enviei Moisés, Arão e Miriam para os guiar pelo deserto. Meu povo, lembre dos planos de Balaque, rei de Moabe, fez contra vocês, e da resposta que Balaão, filho de Beor, lhe deu. Lembrem de tudo o que aconteceu desde que saíram do acampamento do Vale das Acácias até chegarem à cidade de Gilgal. Não esqueçam nunca as vitórias que eu, o Senhor, consegui. O que é que eu levarei quando for adorar o Senhor? O que oferecerei ao Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerros de 1 ano para serem completamente queimados? Será que o Senhor ficará contente se eu oferecer milhares de carneiros ou milhares e milhares de rios de azeite? Será que deverei oferecer o meu filho mais velho como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas maldades? O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer que façamos é o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade e obediência ao nosso Deus. Até aqui as palavras de Miqueias. Queremos também ouvir as palavras do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, 18 a 31. É interessante o poder do Evangelho. Os gregos diziam que isso era loucura, porque eles queriam acreditar através da sabedoria. E os judeus diziam que eles queriam sinais. Então, o Evangelho é loucura para os gregos, né? E os judeus, para crer, queriam sinais. O apóstolo Paulo, então, afirma aqui no capítulo 1 de 1 Coríntios, 18 a 31, que diz: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e que fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como provas,
e os não-judeus procuram sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que é para os judeus, é loucura e ofensa, e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de família importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o mundo do que se acha fraco, para destruir o que o mundo pensa que é importante. Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu com vocês, com Cristo Jesus, e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. É por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, e se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Até aqui as palavras da epístola. Queremos louvar nosso Deus com o próximo cântico. Quero estar, Jesus, contigo, e onde fores te seguir. És o meu fiel amigo, só a ti irei servir. És o autor da minha vida, de minha alma benfeitor. Toda força para a lida vem de ti, ó Salvador. Quem seria semelhante a Jesus no seu amor, que na cruz agonizante se tornou meu Redentor. Sei que devo dedicar-me ao que a vida deu por mim, e que devo declarar-me fiel a Cristo até o fim. Sou por ti acompanhado na alegria e no amargor. Quero estar, pois, ao teu lado, para sempre, ó bom Senhor. Eu espero teu chamado a deixar o mundo aqui, pois está bem preparado quem confiar somente em ti. Queremos, então, neste momento, ouvir o Santo Evangelho para esse nosso momento de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus. Famoso Mateus, capítulo 5, 1 a 12. Mestre Jesus falando, através do evangelista
Mateus. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus disse: Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Queremos neste momento confessar a nossa fé cristã cantando um hino de confissão, neste momento, a confissão da nossa fé no Deus Trino. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa terra e céus, anjos cantam-lhe louvor, tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a por nós venceu, vitorioso ressurgiu, e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. Mestre no bom Senhor, cantem todos teu louvor. Prezados, prezadas, amigos e amigas, queremos fazer aqui uma pequena reflexão em cima do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, Evangelho de Mateus, capítulo 5, 1 a 12. Nos capítulos 5 e 7 do livro de Mateus, temos o que comumente chamamos de o Sermão do Monte. Contém a revelação dos princípios divinos da justiça, segundo os quais todos os cristãos devem viver pela fé no Filho de Deus, e mediante o poder do Espírito Santo que neles habita. Antes de mais nada, devemos reconhecer que o único meio para viver o elevado padrão ético desejado por Deus para o seu povo é a sua graça, unicamente a graça de Deus.
Quando nós estamos aqui diante do Sermão do Monte, nós podemos imaginar Jesus olhando para os discípulos e para aquela multidão e pronunciando as bem-aventuranças. Na Almeida fala-se bem-aventurado, e na nova tradução da linguagem de hoje significa feliz. Depois nós vamos ver esse termo, o que significa bem-aventurado. Podemos imaginar na onisciência de Jesus, quando estava olhando para o povo, em que as bem-aventuranças são fundamentais, como antídoto contra a dominação e a corrupção. É isso que Jesus estava olhando lá. A dominação e a corrupção estragam uma sociedade, estragam um país. E Jesus, então, ele viu isso lá na mente de cada pessoa dentro daquela grande multidão que lá estava. Esses ensinamentos de Cristo estabelecem padrões de conduta extremamente elevados. Tanto é que praticamente é impossível alguém de nós conseguir satisfazê-los. O Sermão do Monte, nitidamente a gente percebe que exclui o orgulho, a superficialidade das pessoas, o engano, o próprio legalismo e também a irresponsabilidade moral e ética. Quero citar aqui um grande homem na história, matemático. Isaac Newton foi um dos maiores gênios que pisou na face da terra. Certa vez, alguém perguntou para Newton como é que ele conseguiu chegar tão alto, como é que ele conseguiu ser tão bem-sucedido na vida? E ele respondeu, Isaac Newton respondeu, eu simplesmente subi nos ombros daqueles que vieram antes de mim. De novo a frase. Eu simplesmente subi nos ombros daqueles que vieram antes de mim. Com toda a reverência, você sabe quem é vencedor de verdade? É aquele que reconhece que só está onde está porque subiu nos ombros de outros que vieram antes dele. É aquele que reconhece que só pode chegar em lugares altos porque o Senhor é quem levanta. Isaac Newton foi o pai da ciência moderna. Ele descobriu o segredo da gravidade. Vocês sabiam que em 1665, a epidemia da peste negra o força, Newton, a mudar-se para o norte buscando proteção na casa da sua própria família, sabe, seus pais, irmãos, irmãs. E nos 2 anos que ele passa ali, ele inventa o cálculo, faz importantes descobertas em relação à luz e a fatídica maçã supostamente cai, fazendo-o desenvolver a teoria da gravidade. Com toda a reverência, ele respondeu àquela pergunta que nós já colocamos antes. Eu simplesmente subi nos ombros daqueles que vieram antes de mim. Esse Sermão do Monte foi pronunciado visando o mundo inteiro. É destinado a todas as classes, a todas as nações. Como já dissemos antes, na Almeida tradicional nós temos lá o bem-aventurado. E na nova tradução da linguagem de hoje, a palavra feliz. Mas a palavra bem-aventurado vem de um termo hebraico. Só para ter uma ideia, por exemplo, no Novo Testamento, quando falamos em amor no grego, existem 3 tipos de amor. É o amor ágape, que vem de Deus, é o amor filia, que é o amor do ciclo familiar, e tem o amor eros, que significa sexualidade, reprodução. E no hebraico existem 2 expressões para bênção. E essa expressão bem-aventurado significa em hebraico esrei. Asrei, aliás,
que significa abençoados ou felizes. Mas também no Antigo Testamento, na língua hebraica bíblica, existe uma expressão para abençoar, a palavra Baruch, que significa a bênção de Deus para com seus filhos e filhas. É exclusivo de Deus. Mas o termo asrei, que é bem-aventurança, é usado para o ser humano como consequência ou merecimento por algo que ele fez de bom. Então Jesus aqui está prometendo uma recompensa. Se eu sou bom, se eu faço as coisas que Deus quer, eu vou receber esta bênção que chama-se asrei, ou bem-aventurado. São 8 bem-aventuranças que Jesus aqui coloca. Os que são pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Essas bem-aventuranças referem-se à humildade contrapondo o orgulho. Um dos discursos mais conhecidos de Jesus é, sem dúvida, o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Aqui Jesus não nos ensina sobre o crer. Várias vezes Jesus, nos seus sermões, nos seus ensinamentos, falou sobre o crer, como crer em Deus, o que é crer. Mas aqui Jesus ele fala sobre o fazer. Até Tiago, supostamente irmão de Jesus Cristo, ele diz na sua epístola que fé sem obras é morta. Então a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta, porque a verdadeira fé salvadora produz mudança na vida de quem crer. Então, se eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, há uma mudança radical na minha vida, passo a ser uma nova criatura. E a velha criatura não pode mais continuar. A pessoa salva por Jesus tem um coração voltado para o bem, e isso reflete em sua vida. Cito aqui brevemente pequeno significado para cada bem-aventurança que Jesus pronuncia aqui no Sermão do Monte. Quem são os pobres de espírito? A pobreza em espírito é o reconhecimento de nossa falência espiritual e a humilde dependência de Deus. É aquele que tem fome e sede da palavra de Deus, saciar a sua vida espiritual. Quem são os que choram? Não basta reconhecer nossa pobreza espiritual, é necessário entristecer-se e chorar de arrependimento por causa disto. Confissão deve ser acompanhada por contrição em nossa vida. Olha só o que o profeta Joel fala lá na Antiga Aliança, Joel 2, 12 e 13. O Senhor Deus diz: mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Havia o costume lá na Antiga Aliança, quando as pessoas cometiam um delito, um pecado, rasgavam suas roupas. E aqui Joel, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: não rasguem as roupas, rasguem o coração. Imaginem o que significa rasgar o coração em contrição de arrependimento, buscando o perdão de Deus. Bem-aventurados mansos, fala aqui Jesus. É muito interessante, aqui nós podemos ver o controle emocional da pessoa. É interessante que em 1995 surgiu um livro, A Inteligência Emocional, do psicólogo Daniel Goleman. Ele escreveu esse livro, ele era doutor na Universidade de Harvard, considerado o pai da inteligência emocional. Foi responsável por popularizar o conceito com o livro Inteligência Emocional, como eu já disse, publicado em 1995.
995. Nós sabemos que a energia negativa e a raiva desestruturam o seu equilíbrio e roubam sua paz interior, além de te deixar vulnerável às forças que travam a sua vida e prejudicam a sua saúde. Por fim, a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e dos outros, famosa empatia, assim também como a capacidade de lidar com os próprios sentimentos. Outra bem-aventurança de Cristo, os que têm fome e sede de justiça. A justiça moral é a justiça de caráter, de conduta. É desta que devemos sentir fome e sede. Ser um sujeito de um bom caráter. É isso que Cristo aqui quer se referir. Depois ele fala, bem-aventurados são os misericordiosos. Misericórdia é compaixão pelas pessoas que passam necessidade. Ela sempre trata da dor, da miséria e do desespero. Ela concede alívio, cura e ajuda. Então, por isso, bem-aventurados são os misericordiosos. E agora aqui Jesus também cita bem-aventurados puros de coração. É óbvio que Jesus se refere à pureza interior, às qualidades daqueles que foram purificados pelo sangue de Jesus. E por isso, com muita propriedade aqui o salmista no Salmo 51, 10 diz: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Continuando Jesus aqui, ele diz, bem-aventurados são os pacificadores. Nem sempre é possível estar em paz com todos, não é verdade? Confessa. Mas que jamais sejamos causadores de conflito. Causadores de conflito. Cada cristão deve ser um pacificador, tanto na igreja quanto na sociedade. A Bíblia diz que devemos nos esforçar para viver em paz com todos, fazendo todo o possível para isso. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. E por fim, a oitava bem-aventurança, a última. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Por mais que nos esforcemos para viver em paz com determinadas pessoas, elas se recusem em viver em paz conosco. Poxa, você pode imaginar, mas eu faço de tudo, eu sou bom e só recebo coisas ruins. Muito bem, aí Jesus diz, bem-aventurados, aqueles que sofrem perseguições e fazem o que é bom. E o próprio Cristo nos ensinou, finalmente dizendo, amai inclusive os vossos inimigos. Os perseguidos por causa da justiça, Cristo termina aqui no Sermão do Monte. Prezados, prezadas, felizes são os que seguem a Jesus, pois tudo que Deus exige de nós, Jesus fez em nosso lugar. Todo o castigo que era para nós, Jesus recebeu em nosso lugar. E toda a justiça e amor que eram dele, ele dá para nós, para que sejamos verdadeiramente felizes, para que sejamos verdadeiramente bem-aventurados. Até aqui as palavras deste texto bíblico e desta explicação. Amém. Vossa vida em flor.
queremos nesse momento elevar nossos pensamentos em oração ao nosso Deus. Misericordioso e magnífico Senhor Deus, são bem-aventurados todos os que estão em Ti, que vivem no Senhor. Vivemos em contexto marcantemente hostil. Neste mundo estamos sujeitos a dores, enfermidades, desapontamentos, fracassos e a morte. Os cristãos fazem parte do mundo e não tem como se esquivar disso. Contudo, temos tuas promessas tão claras de que não ficaríamos esquecidos nem frustrados, pois nos ama. Queremos apresentar nossa gratidão a Ti, Senhor, de todas as formas possíveis. Que nossa vida, por pensamentos, palavras e ações, seja expressão de agradecimento. Nossos cânticos, nossas orações são mostra de gratidão. Que nossa vida seja a vida de um bem-aventurado do Senhor. Também nos damos conta de nossos pecados e nos envergonhamos de tudo o que aconteceu diferentemente de Tua santa vontade. Perdoa-nos por amor de Teu Filho Jesus, o nosso Senhor, e dá-nos forças através do Espírito Santo, para que jamais repetirmos o que Te entristece. Fazemos parte da Tua igreja, somos Teu povo. Assim, aperfeiçoa-nos como instrumentos portadores da mensagem do Evangelho aos homens. Torna-nos, dia após dia, luz do mundo e sal da terra. Não permitas que a luz se apague e que o sal se torne insípido. Jamais queremos nos distanciar de Ti, amado Pai. Bondoso Deus, dirige nossa vida de forma que sejamos encontrados fiéis. Não permitas que desanimemos diante dos eventos e angústias ou sofrimentos. Renova em nós a certeza de que somos Teus. Somos Teu povo e ovelha do Teu rebanho, e por isso bem-aventurados e felizes eternamente. Ouve-nos em nome e por amor de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que nos ensinou a orar o Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E que a paz de Cristo esteja com vocês, que sejam bem-aventurados, que sejam felizes, que recebam esta bênção de Deus. Por isso, neste momento, recebei a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.